Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao capítulo estudado na semana anterior, né? Na semana passada nós fizemos exercícios sobre o trovadorismo, na semana retrasada nós falamos sobre o trovadorismo, né? E hoje vamos começar falando sobre o humanismo, ok? Então vamos lá. O que foi o humanismo? O que aconteceu? Em que período ele aconteceu? Né? Por que ele é importante? Então, o período de transição da Idade Média, né, para a Idade Moderna é conhecido como humanismo. Esse nome remete ao lugar que a figura humana passou a ocupar na sociedade e, por consequência, também nas artes, nas ciências e na filosofia. Então, o trovadorismo aconteceu ali na Idade Média, né? A Igreja Católica, a religião era muito presente, era muito importante. Não que durante o humanismo ela tenha deixado de ser, a gente sabe que a religião é importante até hoje, né? E, entretanto, a maneira como ela influenciou os indivíduos, né, ao longo de todo esse tempo é diferente, né? Então, aqui no humanismo, o homem começa a pensar e problematizar mais certas coisas, né? Então, a mentalidade, né? Então, justamente essa mudança de mentalidade. A mentalidade que perdurou durante quase toda a Idade Média compreendia o ser humano diretamente relacionado aos preceitos religiosos, até mesmo dependente deles, sendo a Igreja Católica a maior detentora do poder de então. Então, a Igreja Católica é bastante importante, né? Teve ali o poder, era vista como a detentora do poder e da razão, né? Então, muitas coisas se justificavam pela religião, pela fé, né? E aí a gente tinha, então, o teocentrismo, né? Deus estava no centro de tudo, as coisas, Deus quis que acontecesse assim, né? Então, não é possível dizer que o humanismo tenha acontecido em um período muito marcado. Na verdade, essa informação é importante durante não só o humanismo, né, gente? É uma informação que é importante na literatura. Quando a gente pensa daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre as escolas literárias brasileiras, né? Quando a gente pensa ali em romantismo e realismo, né? O realismo ele aconteceu depois que o romantismo acabou. Muitas vezes, escolas literárias estão acontecendo ali quase que simultaneamente, né? Então, essa questão de temporalidade é algo mais complexo do que parece. Né? Então, não é possível dizer que o humanismo tenha acontecido em um período muito marcado, muito datado, né? Pois aconteceu quase que ao mesmo tempo em que se fazia a poética trovadora, né? Que é, então, o trovadorismo, né? Nesse momento, o Renascimento, ou seja, que é o assunto do nosso próximo capítulo, né? O classicismo, também já dava os seus primeiros sinais de surgimento no fim da Idade Média. Então, a gente não tem ali, o trovadorismo acontece, depois vem o humanismo, depois vem o Renascimento, né? O classicismo. Na verdade, as coisas acontecem muitas vezes ao mesmo tempo. Então, continuando. Embora a sociedade continuasse bastante estratificada, né, bastante dividida, e o poder da igreja se mantivesse, o ser humano passa a ser encarado. Então, a Igreja Católica, que durante o humanismo ainda tem bastante poder, sem dúvida. Entretanto, há uma mudança de mentalidade do ser humano, sim. Então, o ser humano passa a ser encarado como o maior responsável, se não o único, por suas ações, portanto, ele é dotado de livre-arbítrio. Então, um elemento social bastante importante desse momento é o surgimento das cidades-estado, que se estruturaram por volta do século XIII, na Europa. Nesse período, há também um grande desenvolvimento do comércio, né, principalmente marítimo, entre a Europa e os países do Oriente, assim também como uma maior abrangência da cultura letrada, que antes era exclusiva da igreja e restrita aos mosteiros. Então, a gente sabe que essa questão, né, do letramento, essa questão da alfabetização, né, de ter acesso ao conhecimento, durante muito tempo foi exclusiva da igreja, né? Entretanto, aqui no humanismo, então, a gente já consegue perceber uma maior abrangência dessa cultura letrada, desse conhecimento. Nesse sentido, o humanismo é marcado pela
significativa atuação de artistas. Então, nós temos artistas atuando, filósofos, cientistas, que estabelecem uma forma diferente de relação do ser humano com o mundo. Então, foi o que eu disse, a Igreja Católica continua sendo, sim, bastante importante, a religião, de modo geral, é bastante importante até hoje, e com certeza vai ser durante muito tempo, né? Porque o homem, ele precisa... porque, na verdade, nem tudo se justifica, né, só pela ciência, enfim, essa questão sempre vai pairar durante, né, sempre vai parar perante os homens, né? Então a religião vai ser importante, seja ela esse pensamento religioso, esse pensamento espiritual, né? Então a igreja ainda é bastante importante. Entretanto, essa relação, né, a maneira como o homem lida com o mundo, né, se coloca no mundo, passa a ser diferente. Então, a isso se chamou antropocentrismo, né? Então, o antropocentrismo que se opõe ao teocentrismo, né? E esse teocentrismo dominou durante quase toda a Idade Média. Então, vamos falar agora sobre a literatura humanista. Então, vamos lá. Os textos literários produzidos no momento de transição, então, gente, esse humanismo, né, ele é um período de transição aí entre o teocentrismo e o classicismo, né, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, esses textos literários produzidos no momento de transição da mentalidade medieval para a humanista passam a ter mais público, além dos nobres aos quais as cantigas e novelas estavam restritas. Com o desenvolvimento das cidades e depois com as possibilidades de reprodução de livros desencadeada pela imprensa, né, Gutenberg, os textos literários e também científicos e filosóficos passaram a ter uma circulação maior, né, e alcançar maior número de pessoas, embora ainda as mais abastadas, né? Então, por mais que tenha acontecido, então, essa ampliação, né, em relação a essa cultura, ainda assim também não é algo tão democrático. Na literatura de Portugal foram produzidos textos de vários gêneros, prosa, poema e teatro, os quais assim se caracterizavam. Então, a gente tem aqui a poesia palaciana, a prosa historiográfica e o teatro. Então, a poesia palaciana. Como a denominação indica, né, como o próprio nome já nos diz, os poemas dessa natureza circulavam nos palácios e nas cortes e apresentavam características formais e temáticas diferentes das cantigas trovadorescas. Então, como a gente sabe, as cantigas trovadorescas têm lá as suas características, as suas marcas próprias, né? Algumas delas dizem respeito à separação do texto verbal do acompanhamento musical, ao emprego de redondilhas menores, ou seja, o que é uma redondilha menor? É um verso de 5 sílabas poéticas, e redondilha maior é um verso de 7 sílabas poéticas, lembrando que sílaba poética, né, é diferente de sílaba gramatical, tá? E ainda uso de formas poéticas fixas. Quanto à temática, a poesia, ou seja, quanto aos temas que apareciam, né, a poesia palaciana também versava sobre o sentimento amoroso, como acontecia lá no trovadorismo. Entretanto, olha a diferença, mas de forma mais concreta e sensual, porque não há, né, na poesia, quando a gente pensa lá nas cantigas trovadorescas, né, a gente não tem essa ideia de algo concreto, pelo contrário, né? Mas de forma mais concreta e sensual. E a figura da mulher era menos idealizada, a mulher era muito idealizada, né, nas cantigas trovadorescas. Além de abordar o cotidiano, a religião, a política, os costumes, né? Ou seja, questões bastante genéricas. Um dos principais autores foi Garcia de Rezende, que reuniu os poemas em uma compilação que chamou de Cancioneiro Geral. Agora, então, vamos falar sobre essa prosa historiográfica. Então, gente, como o próprio nome já diz, né, aqui tem uma relação maior com esses aspectos históricos de Portugal, né? Consistia em crônicas que tematizavam, que abordavam, né, aspectos históricos de Portugal, ou seja, sucessão de reinados, ações da família real e da vida na corte. Fernão Lopes é considerado o introdutor da historiografia em Portugal e o principal representante, então, desse gênero.
Ele foi nomeado como cronista-mor, né, maior do reino. A sua obra é diferenciada porque ele soube embutir qualidade literária, ou seja, trabalhar, né, ele soube introduzir uma qualidade literária, uma preocupação com esses textos, né? Então, embutir qualidade literária às crônicas e ainda tratar de questões sociais nas quais o povo encontra lugar. Isso tudo representado com crítica e ironia. Então, ele era muito crítico, ele era muito irônico, e além de retratar essas questões sociais, né, ele também se preocupava muito com a maneira como ele iria escrever, né? E aí temos também a questão aqui do teatro. Então, enquanto na Idade Média, teatro vai ser bastante importante aqui, né? Enquanto na Idade Média o teatro era restrito à nobreza, tematizando então eventos religiosos e sendo apresentado quase que exclusivamente no pátio das igrejas, né? Então existia um lugar específico. O teatro português humanista ganha espaço fora dos centros religiosos, aborda outros temas e ainda emprega recursos como a ironia, e a ironia que nós, né, sabemos como o que é, e a alegoria, para fazer crítica à sociedade de então. Então, gente, o que seria essa alegoria, né? A alegoria, ela trabalha com um sentido conotativo, né? Nós temos o sentido literal, quando eu digo, por exemplo, colhi uma flor no jardim, é o sentido literal. Quando eu digo Marcela é uma flor, é o sentido conotativo, né? Eu estou fazendo ali uma comparação entre Marcela e uma flor, porque existe entre elas algo que me é semelhante, né? Então, por exemplo, a Marcela é muito meiga, a flor é meiga, né? Então, a alegoria, ela trabalha nesse campo da conotação. Quando a gente trabalha com campo conotativo, existe uma pluralidade de sentidos, né? O sentido conotativo trabalha mais necessariamente com essa pluralidade de interpretações. Então, a alegoria, ela nos dá, né, mais sentidos do que o sentido literal. Nos dá uma riqueza de sentidos, uma riqueza de interpretações. Então, agora vamos falar sobre Gil Vicente, outro nome muito, muito importante. Então, vamos lá. Ele é considerado o primeiro e o mais importante dramaturgo da língua portuguesa. Gil Vicente inovou no modo de escrever e apresentar peças teatrais, as quais chegaram a alcançar novos espaços e uma plateia maior do que o teatro essencialmente religioso que era então produzido na Idade Média. Ainda com traços de religiosidade e caráter conservador moralizante, as peças dele também carregavam inovações, como a crítica à sociedade, né? Gil Vicente, eu já vi questões que comparavam Gil Vicente a Machado de Assis. Machado de Assis, que é um autor brasileiro, que faz parte ali do realismo, que tem a ironia como característica muito própria, né? E também a questão da crítica, né? Então, ainda com traços de religiosidade e caráter conservador moralizante, as peças de Gil Vicente também carregavam inovações, como a crítica à sociedade, representada por uma diversidade de personagens que remetiam a grupos sociais, como o rei, o papa, os padres, o comerciante, o médico, a mulher, o fidalgo, o juiz, entre outros. Entre as peças que compõem o teatro vicentino, distinguem-se os autos, né, que têm um cunho religioso, um caráter religioso, as farsas, que têm um caráter crítico e cômico, além de comédias e tragicomédias. Então, vamos lá. Vamos continuar falando sobre Gil Vicente. De modo geral, as suas peças apontavam a celebração das virtudes, modos de correção dos costumes, comportamentos e condenação de vícios, mas não de forma religiosa, né, como uma instituição, e sim com foco no ser humano, em personagens tipo que carregam mais características como falsidade, egoísmo, ganância, perversão, orgulho, vaidade, entre outros. Então, a primeira peça dele, em 1502, Auto da Visitação, ou Monólogo do Vaqueiro, ela foi feita em homenagem ao nascimento de D. João III, futuro rei. As suas peças mais conhecidas são os autos, como a Trilogia das Barcas, Alto da Boca do Inferno, Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória. E ainda as peças satíricas, como a Farsa de Inês Pereira.
Quanto às características formais das peças de Gil Vicente, ou seja, né, sobre a composição dessas peças, a composição física, destacam-se a estrutura em estrofes e versos, então verso é uma linha poética, né, uma linha do poema, e estrofe é um encadeamento de versos, né? Então, o verso ele equivale a uma linha, assim como a estrofe equivale a um parágrafo, né? Especialmente o uso de redondilhas maiores, a coerência da linguagem dos personagens com os tipos que representam. Então, a linguagem dos personagens tem uma relação muito grande, tem tudo a ver, né, com o que ele está representando ali, né? Então, na categoria dos autos, a peça mais conhecida é Alto da Barca do Inferno, em que personagens mortos, né, essa história é muito conhecida, então chegam a um porto onde há duas embarcações. Uma embarcação é chefiada pelo anjo, que vai conduzir então essa pessoa ao paraíso, e a outra é comandada pelo diabo e o seu companheiro e vai para o inferno. Os personagens são alegóricos, ou seja, eles trazem, né, uma representação, eles representam alguma coisa, né, foi o que eu falei para vocês, a alegoria, né, que está no campo da conotação aí, trabalha com vários sentidos, então a alegoria é isso, é uma representação, né? Os personagens são alegóricos, representantes de tipos sociais usados para exemplificar o comportamento de determinados setores da sociedade da época. Então, veja quais são os personagens e o que representam. Então, a gente tem o anjo, que representa o bem, o diabo e o seu companheiro, que representa o mal, fidalgo, né, que representa aí os nobres vagabundos, onzeneiro, agiotas, parvo, povo, frade, maus sacerdotes, brisida, alcoviteiras, cafetinas, judeu, infiéis à fé cristã, corregedor, burocratas, enforcado, perdição, quatro cavaleiros, cruzados. Então, por meio do diálogo entre os candidatos à barca do inferno, a peça vai mostrar uma crítica social, utilizando o humor, né? Argumento aqui exemplificado pelo embate entre a linguagem mais afetada do corregedor e a irônica e debochada do diabo. Então, na categoria das farsas, a peça mais conhecida é Farsa de Inês Pereira, porque ela é considerada a peça mais divertida, complexa e humanista de Gil Vicente. O tema gira em torno de uma moça que deseja se casar para melhorar de vida, né? Então aqui a gente tem uma crítica social, né? O casamento como uma maneira de ascensão social. Em sua concepção, o candidato tem que ser alegre, bem-humorado, galante, gostar de dançar e cantar. Mas a mãe da protagonista acha que basta o homem cumprir as suas obrigações financeiras, né? Já seria de bom tamanho. O primeiro candidato é um camponês abastado, mas ele é rude, grosseiro e simplório, é simples. Tem dinheiro, porém tem essas características. O segundo, com quem Inês se casa, é um escudeiro tirano que proíbe a mulher de tudo. Mais uma crítica social. Então, ele morre na guerra e Inês se casa, então, com o primeiro candidato. Mas, como este era muito ingênuo, Inês o trai descaradamente, a ponto de o marido levá-la ao encontro do amante, carregando-a nas costas. Diante disso, cumpre-se o argumento principal da peça. O argumento principal da peça é: mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Nossa, né? Então, várias críticas sociais aí. Então, são recorrentes em questões de vestibular os textos de Gil Vicente, principalmente relacionadas à trilogia das barcas, né? Então, principalmente relacionadas à trilogia das barcas, que são aqui como nós falamos, né? Alto da barca do inferno, alto da barca do purgatório e alto da barca da glória, né? Então, queridos, nós, na semana passada, fizemos exercícios sobre o trovadorismo, né? Na aula retrasada falamos sobre o trovadorismo, agora falamos, então, sobre o humanismo, né? Essa mudança de mentalidade, falamos, então, sobre humanismo, a literatura humanista, essa mudança de pensamento, falamos também sobre Gil Vicente, né? E na nossa próxima aula, nós vamos, provavelmente, o capítulo termina aqui, né? Então, já fizemos exercícios sobre o trovadorismo, né? Faremos exercícios na próxima semana sobre o humanismo e na outra semana nós falaremos sobre, então, o Renascimento, ok? Falaremos sobre o Renascimento, que está
aqui, né? Renascimento, então, que é o módulo 5, ok? E aí vamos falar, então, sobre o Renascimento, sobre o classicismo, literatura renascentista, ok? Então, queridos, espero que todos estejam bem, espero que todos tenham entendido. E na próxima aula nós daremos, então, continuidade ao nosso conteúdo. É sempre um prazer estar com vocês. Bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.